saúde dos outros. E, de facto, vamos agora ver de que forma é que as medidas que foram tomadas hoje vão afetar o nosso dia-a-dia. Os restaurantes só irão trabalhar em takeaway, o teletrabalho será obrigatório, a proteção também aos idosos e, de facto, são estas as medidas que vão lançar o estado de emergência. Esta é uma notícia que está a ser avançada pelo Expresso. Técnicos da Direção-Geral de Saúde não recomendam, de facto, para já uma quarentena obrigatória ou um recolher obrigatório. As empresas podem trabalhar com algumas restrições, os transpúblicos também com mais restrições. O Governo está a ultimar as listas de estabelecimentos a fechar e de estabelecimentos que têm de permanecer abertos, mas já tem também os conselhos para a decisão desta quinta-feira, incluindo para a proteção das pessoas mais frágeis. Vamos então a alguns destes pontos que vão ser avaliados esta quinta-feira. Em primeiro lugar, o encerramento de todas as atividades comerciais que impliquem a presença física dos clientes dentro dos espaços, com exceção dos supermercados, dos postos de combustível e também farmácias e bancos, tal como agora não é proibida a venda porta a porta. Neste ponto será criada uma lista positiva de estabelecimentos que têm mesmo de continuar abertos e uma lista negativa de estabelecimentos que têm de fechar. Uma das preocupações em cima da mesa é, de facto, a manutenção das linhas de distribuição e, por isso, a cadeia de distribuição e produção tem de ser assegurada. O ponto 2 refere-se à manutenção dos restaurantes e bares, mas apenas na venda para fora ou entregas em casa. Já o ponto 3 fala daquilo que também temos falado muito, que é o teletrabalho, que deixa de ser facultativo e passa a ser obrigatório para todas as funções que puderem ser feitas a partir de casa. No ponto 4, os serviços públicos reduzidos ao essencial. O ponto 5, o encerramento de todas as instituições culturais, nomeadamente bibliotecas, locais de atividades de lazer, incluindo cinemas, teatros, parques de diversões, academias, clubes e bares. O ponto 6, manter em funcionamento dos órgãos de comunicação social, mas com medidas de distanciamento social, como de resto já temos feito aqui também na CMTV. E o ponto número 7, a diminuição da lotação dos transportes públicos. São estes os principais pontos que estão em cima da mesa e que vamos começar a sentir agora já a partir de amanhã, quinta-feira, dia 19 de março. Ora, doutora Paula Franco, bastonária da Ordem dos Contabilistas. Doutora Paula, relativamente a estas medidas que acabei de ler, a estes pontos, nomeadamente a manutenção dos restaurantes, mas apenas com as entregas em casa, também o teletrabalho deixa de ser facultativo e passa a ser obrigatório naquilo que pode ser feito efetivamente a partir de casa, os serviços públicos reduzidos ao essencial. Obviamente que isto a nível económico vai trazer consequências nefastas, no entanto que são necessárias nesta primeira fase de ataque a esta pandemia. Boa noite, obrigada pelo convite. De facto, estamos a viver um momento que nunca imaginámos, do ponto de vista da saúde pública e também da nossa economia e das consequências para a economia. Nós falamos muito das consequências até psicológicas das questões relacionadas com a saúde pública, que obviamente que é o primeiro problema a enfrentar, mas não nos podemos esquecer que vamos ter uma grave consequência económica. Todas estas medidas são necessárias e importantes, mas tudo isto vai levar a que as empresas e tudo aquilo que está nesta cadeia daquilo que vai ser encerrado a ter consequências, nomeadamente a nível do pagamento aos colaboradores e, portanto, muito desemprego ou falta de pagamento de remunerações. E por isso, no final do mês, quando as pessoas não tiverem os seus ordenados assegurados, talvez não este mês de março, embora já se diga muito que já ainda será este mês de março, mas no mês de abril já terá ainda mais consequências, realmente vamos ter uma crise, para além da saúde pública, vamos ter uma crise enorme económica. Hoje foram tomadas várias medidas. Ainda são parcas, ainda são, de alguma forma, pouco para aquilo que os empresários precisam. É preciso injetar muito dinheiro na economia. Não sei se esse muito dinheiro existe e vai chegar, mas não há dúvida que hoje as medidas que foram tomadas já notam um sinal mais próximo daquilo que vai ter que existir.
E, portanto, já houve aqui um maior incentivo, uma melhoria de algumas medidas que tinham sido aprovadas na semana passada, o que de alguma forma já nos dá algum indício de que, conforme for preciso, vão sendo feitas. Não tudo de uma vez, como os empresários gostariam, como as empresas gostariam de já hoje ter tudo definido, mas não é isso que temos. Estamos num estado de sítio, diria, e esse estado de sítio exige que se vão tomando as medidas à medida que vão acontecendo. Agora, sabemos, e temos de ter todos a noção, que vamos estar perante uma grave crise económica, que esperemos que seja o mais reduzida em termos de temporal possível para podermos depois ter a retoma, mas este momento vai ser duro. Muito bem. E este duro significa que todos temos que partilhar um bocadinho da nossa consciência social. E quando falou nos restaurantes e o take-away, eu acho que é uma altura de os empresários se reinventarem. Não é proibido estar a vender de porta a porta, portanto eu espero ver renascer muitos daqueles negócios antigos, das carrinhas do pão nas ruas de Lisboa, porque eu sou de Lisboa, em que de facto as empresas têm que se reinventar para criar e para rodar e fazer rodar a economia. Aqui a doutora Paula Franco a tocar num ponto muito importante, Joana Amaral Dias, que é a questão de, ao final do mês, como é que vai ser com os ordenados. É um ponto fundamental. E vejo com grande apreensão, nomeadamente, aquilo que, pelo visto, é a intenção do Governo de abrir linhas de crédito para as empresas, porque me parece que isso pode resolver um problema de tesouraria para as empresas, mas certamente que não vai resolver aquilo que é, no imediato, a falta de liquidez. Por todo o mundo, nomeadamente até nos Estados Unidos, e digo até nos Estados Unidos, confesso, com um pouco de contrariedade, estão a ser adotadas medidas que fazem uma injeção direta de dinheiro na economia com cheques de emergência, não é? Cheques para as famílias, etc., porque as famílias é que vão consumir. Elas é que vão ser, as famílias, os consumidores, elas é que vão ser depois o sustento das empresas. A mim parece-me que abrir linhas de crédito e endividar mais as empresas numa altura destas não é, de facto, o melhor caminho. E sim, vai ser necessário abrir os cordões à Bolsa, mas já foi para a banca, em tantos milhões, porque é que não há de ser agora para os portugueses, não é assim? Doutor Ricardo, ora, vamos passar da economia para a parte da saúde, que agora tem andado de mãos dadas. Relativamente a estes pontos que tocamos aqui, parece-lhe que efetivamente são pontos importantes para travar o contágio deste surto, deste coronavírus, o Covid-19, de forma eficaz, que eu recordo que os casos têm sido, de dia para dia, têm sido a mais de 100. Se formos por este caminho, no fim de semana já temos mais de 1000 infectados em Portugal com este Covid-19. Sim, sem dúvida que vamos ter mais de 1000 casos por essa altura e muito mais casos de doentes em cuidados intensivos, portanto ventilados, e portanto a necessidade de mais recursos humanos e de ventiladores é crítico por uma questão de vida ou de morte das pessoas. Agora, em relação àquilo que falávamos, antes de responder diretamente sobre o impacto disto na contenção do vírus, é importante reforçar, até olhando para o day after, para o dia a seguir, que a economia é crítica para a saúde. Ou seja, o crescimento da pobreza é o principal fator de má saúde no mundo. E, portanto, conseguimos mitigar o impacto económico devastador com o aumento do desemprego que nos parece inevitável nesta fase. Uma vez que o setor do turismo é aquele que está a ser, neste momento, fortemente impactado e era aquele em que a economia estava mais alavancada. E para além de todas as outras consequências que foram aqui afloradas, de facto, nós vamos ter que ter um plano económico que tem que ser preparado e implementado já, não é amanhã. E, portanto, de acordo que nós temos que ser mais ágeis e coerentes na forma como fazemos. Relativamente às medidas apresentadas, enfim, como muitos especialistas já disseram, quanto muito pecam por tardias. Tenho algumas preocupações, por exemplo, com os cordões sanitários. Porque os cordões sanitários, como vemos em Ovar, impedem a entrada e saída de pessoas de uma cidade, mas as pessoas dentro dessa cidade é uma bolha. Portanto, continuam a circular. E, portanto, a questão da quarentena, pelo menos em focos que já foram implementados, como é o caso de Ovar, um cordão sanitário, parece-me que eventualmente poderia fazer sentido e, portanto, vamos esperar também para ver. Naturalmente que isto é algo altamente dinâmico, muito difícil de se gerir, eu reconheço isso. E que está a ser gerido a conta-gotas a cada dia que passa, a cada hora que passa. Claro, e a Autoridade de Saúde tem aqui uma tarefa hercúlea pela frente. Mas há aqui outras medidas que eu acho que são críticas. Acabar com os ajuntamentos de uma vez por todas. Aquilo que falávamos há pouco, as lojas onde as pessoas se aglomeram.
espaços fechados, as pessoas não podem estar aglomeradas, ponto final. E, infelizmente, pelo facto de, apesar dos portugueses estarem a fazer um esforço de facto muito louvável, ainda há muita gente que não estava a respeitar e é uma das razões que eu creio que o Presidente da República sentiu a necessidade de decretar o estado de emergência para, de uma vez por todas, garantir que todos estão a cumprir estes normativos. E agora, ainda sobre este assunto que estamos a falar, temos connosco via Skype o professor Rui Pereira, comentador da CMTV, a quem pergunto uma reação relativamente a estes pontos que estamos aqui a discutir. Julgo que esteve a acompanhar-nos, nomeadamente estas diretivas para os restaurantes e bares, que vão ter apenas ativos os planos de venda para fora ou entregas em casa, também o teletrabalho, os serviços públicos reduzidos ao essencial e o encerramento de todas as atividades culturais. O que é que acha desta medida, professor Rui Pereira? Eu acho que são medidas necessárias, porque nós estamos numa espécie de quarentena que admite exceções, mas é quase generalizada. Porquê? Porque é absolutamente imperioso que, por um lado, se reduzam ao máximo as deslocações, para que o vírus não viaje com as pessoas de um lado para outro do país e que não venha para cá também do estrangeiro. Por outro lado, é necessário reduzir os ajuntamentos e, sobretudo, os ajuntamentos, como acabou de se dizer, em locais fechados, que potenciam exponencialmente a disseminação do vírus. Tudo isto é absolutamente indispensável para combater este inimigo sem rosto. E tudo isto é possível à luz do decreto que fixa os termos do estado de emergência. O estado de emergência é, na realidade, a solução constitucional adequada para decretar todas as restrições, para suspender, na medida do indispensável, quer a liberdade de deslocação, de movimentos, quer a liberdade de reunião ou de ajuntamento. Portanto, tudo isto vai no bom sentido e não tenhamos medo destas medidas. Estas medidas, como já foi dito pelo Presidente da República, pelo Primeiro-Ministro, não suspendem a democracia. Na realidade, os órgãos de soberania mantêm as suas competências. De resto, 15 em 15 dias, pelo menos, o estado de emergência tem de ser avaliado. Está sempre sujeito a um princípio de proporcionalidade e nós devemos ter medo de pecar por defeito, porque enfrentamos uma situação muito complicada. E cada dia que passa em que abrimos uma condições de aumento da... Já estávamos a ouvir aqui com algumas dificuldades o professor Rui Pereira. Ainda assim, muito obrigada pela sua intervenção e por esta análise a este caso. Efetivamente, doutora Paula Franco, são medidas que, de facto, podem pôr a economia em risco e que depois isto vai ser uma bola de neve que também vai acabar por afetar a própria saúde, quando, na realidade, nós estamos a proteger a saúde. É tudo muito complicado e tem que ser explicado ao pormenor aos portugueses para que também possam de alguma forma receber estas notícias de isolamento e estas novas medidas que nós não estávamos habituados e que quebraram completamente rotinas, têm que ser explicadas para também serem acolhidas. Claro. Eu acho que é muito importante nesta altura, e que já sabemos que vamos ter consequências, perceber o que é que vai existindo em termos de medidas extraordinárias, a que é que se pode recorrer. Claro que as que temos hoje acho que ainda são insuficientes e vão existir mais, e aliás vê-se que cada dia há mais e, portanto, isto é um sinal de que vai acontecendo e vão havendo mais medidas todos os dias. Mas... Consegue identificar alguma que ainda falta, doutora? Faltam intensificar estas medidas, isto é, ainda não há dinheiro a injetar aos empréstimos, mas lá está, o financiamento tem depois as consequências posteriores. Portanto, nós vamos ter que ver, efetivamente, todos estes apoios extraordinários, nomeadamente o layoff, que eu acho que é aquele que as empresas vão precisar, porque muitas vão realmente fechar e, portanto, vão estar nessas circunstâncias. E, portanto, se efetivamente o dinheiro que vai ser pago aos trabalhadores é ou não suficiente e se vai chegar a horas para fazer face a este grande problema geral que vai existir. Aquilo que eu recomendo e que acho que é extremamente importante às empresas é pagarem os seus impostos a tempo, porque depois estas medidas extraordinárias, tudo isto que existe, não pode não se aplicar, neste momento não se aplica, daqui a uns dias não sabemos, a quem tem quer a autoridade tributária, quer a Segurança Social. Não é tempo para adiamentos?
Não é, É isso. tempo para ter dívidas passadas e presentes, para poderem recorrer a todas estas medidas. Claro que o que é hoje não é o que é daqui a uma semana e provavelmente alguns destes apoios também podem contemplar mesmo situações de empresas que tenham impostos em atraso. Mas a base é esta, inclusivamente para o próprio financiamento, se existirem dívidas, quer à autoridade tributária, quer à Segurança Social, não podem recorrer a estes financiamentos. Portanto, haverão exatamente muitas empresas nesta situação e, portanto, temos que olhar também para essas e essas medidas para já não contemplam essas situações. Por outro lado, doutora, se faz favor, por outro lado, bem acho que é muito importante dar-se a conhecer as medidas. Por exemplo, as medidas para os trabalhadores independentes. Há muitos trabalhadores independentes que têm trabalho precário, como sabemos, porque normalmente é um tipo de atividade que é precária. E estas medidas são pouco conhecidas ainda e os trabalhadores independentes não sabem o que é que vão recorrer Muito e bem. já têm medidas para eles. Joana, muito rapidamente querias Só acrescentar 2 ou 3 alguma pontos, ideia? porque eu acho que, por exemplo, empresas que vão despedir e que estão em layoff, que vão fazer layoff, certamente não podem ser as mesmas empresas que vão receber apoios públicos. Portanto, acho que aqui alguns países já optaram pela proibição dos despedimentos. Portanto, tem que haver aqui um equilíbrio também entre uma coisa e outra. E tem que haver outras medidas compensatórias, por exemplo, prolongamento dos subsídios de desemprego, não pode haver cessação de subsídios de desemprego durante esta altura, proibição dos despejos, ou seja, há tudo uma situação socioeconómica, um tecido muito frágil que é preciso acudir. Muito bem. E vamos fazer agora uma curta pausa neste Rua Segura, sendo certo que daqui a pouco vamos trazer uma notícia que pode também trazer esperança para a cura do novo coronavírus, o Covid-19. É a seguir uma curta pausa neste Rua Segura. Até já. Este é um alerta CM. Para lhe dar conta da reação de Jorge Jesus ao resultado negativo ao novo coronavírus Covid-19, aliás, tivemos a oportunidade de estar aqui a comentar em estúdio essa análise feita pelo treinador português que agora está no Brasil. Jorge Jesus diz no Instagram, portanto nas redes sociais: recebi a ótima notícia que o meu teste para o Covid-19 deu negativo. Jorge Jesus diz que está feliz. Vou citar as palavras dele: estou feliz e agradecido pelo carinho, apoio e preocupação com a minha saúde. Continuo em oração por todos os afetados. É de recordar que esta publicação de Jorge Jesus tem apenas 13 minutos no Instagram, no entanto já tem mais de 3.900 comentários e mais de 60 mil reações de pessoas que seguem Jorge Jesus. Joana Amaral Dias, muito rapidamente, até porque já falamos sobre este caso, mas gostava de te ouvir relativamente às palavras de Jorge Jesus, ou seja, mostra-se de facto muito satisfeito. Ele diz mesmo que é uma ótima notícia, claro, e que continua a rezar por aquelas pessoas que estão afetadas. Está aliviado, mas também consciente de que efetivamente há muitas pessoas, com certeza, que não quer que esta sua boa notícia possa ferir a suscetibilidade de outras pessoas que estão a braços ou com diagnósticos positivos, ou mesmo com familiares ou elas próprias já com os sintomas da doença e a lutarem pela vida. E, portanto, vê-se que há aqui uma certa sensibilidade. Sim, senhor, eu estou safo por hora, mas sem querer fazer disso uma coisa triunfalista que possa, de alguma forma, de facto, ferir as outras pessoas e deixá-las sentirem-se menorizadas de alguma maneira por isso. E, efetivamente, Jorge Jesus parece ter, com esta publicação, com esta primeira reação ao teste negativo, ter a percepção de que, apesar de ter dado negativo, este terceiro teste que ele teve de fazer, mas que ninguém está imune, quer ao vírus ou também ao facto, às vezes, de termos, aliás, familiares ou amigos próximos que possam vir a contactar com esta doença e que muitas vezes até nos preocupam mais do que a nossa própria saúde. Claro, não é porque estamos negativos agora que não possamos vir ser infectados mais à frente, não é? Portanto, não há aqui nenhuma razão para cantar vitória só depois do fim da guerra. E mesmo assim, não é? Vamos ver como é que isto se desenrola. As coisas o caminho não será de certeza nenhuma via verde para o sucesso. E, portanto, vão haver aqui muitos momentos de retrocesso
excessos e de passos atrás, e, portanto, calma e prudência, acho que são bons conselheiros nesta altura. Doutor Ricardo, esta é a reação normal de uma pessoa que não tem, que fica com a certeza de que, pelo menos neste momento, não tem este novo coronavírus, o Covid-19. Eu acho que a doutora Joana destacou algo que impactou a reação inicial do Jorge Jesus, foi a morte de um amigo, precisamente pelo mesmo vírus. E, portanto, é fácil qualquer um de nós pormos naquela posição e percebermos a enorme ansiedade. O Jorge Jesus, apesar de ser uma pessoa que se mantém em boa forma física, o que é importante, e portanto, essa questão é crítica para a resposta do sistema imunológico perante uma possível infecção, mas não deixa de ser uma pessoa já de uma certa idade e, portanto... Tem 65 anos. Tem 65 anos, está na população de risco e, portanto, naturalmente que tem alguma ansiedade. Imagino o sentimento de alívio. Espero que ele se mantenha na quarentena, apesar deste resultado. Muito bem. E Jorge Jesus, que reagiu esta noite ao facto da sua análise. Ele teve que fazer 3 análises. Hoje deu negativo. É de recordar que a primeira deu positivo fraco, a segunda inconclusivo e hoje soube que é negativo. Jorge Jesus refere, e passo a citar: recebi a ótima notícia que o meu teste para o Covid-19 deu negativo. Estou feliz e agradecido pelo carinho, pelo apoio e preocupação com a minha saúde. Continuo em oração por todos os afetados. E a China anunciou que já tem uma vacina contra o novo coronavírus. Esta vacina ainda não foi testada em humanos, mas os testes estão já autorizados. Não há data prevista para o início dos testes. É uma das notícias mais aguardadas nos últimos tempos. Finalmente há uma esperança no combate ao surto de coronavírus. Esta terça-feira, o Ministério da Defesa chinês anunciou que foi desenvolvida com êxito uma vacina contra o novo coronavírus que causa a doença Covid-19. Esta vacina, que foi desenvolvida pela Academia Militar de Ciências da China, ainda não foi testada em humanos, mas o Ministério da Defesa chinês disse que os testes clínicos já foram autorizados. O epidemiologista Shen Wei, que liderou a equipa de investigadores da Academia Militar de Ciência da China, realçou que a nova vacina foi desenvolvida de acordo com as normas internacionais e a regulação local. O especialista ainda sublinhou que a China está preparada para a produção da vacina em larga escala e de forma segura e eficaz. De acordo com especialistas, ainda pode levar vários meses até que a nova vacina possa ser administrada aos doentes infectados com coronavírus. Esta vacina, aliás, como todas as vacinas, quando nós estamos perante uma pandemia, é uma notícia extremamente importante. Agora, temos que ser um bocadinho práticos. Esta notícia vem com alguma precocidade em relação a outras pandemias que tivemos, de outros agentes virais, como se tem falado aqui muito, desde o MERS, outras doenças causadas por estes vírus, porque se conseguiu fazer uma identificação de todo o código, ou de todas as características genéticas desse vírus, portanto, do RNA desse vírus. Mas daí até passarmos para a prática, são precisos vários ensaios clínicos, vários estudos nesse sentido, para conseguirmos perceber se a vacina prevenir o aparecimento da doença e se consegue prevenir o aparecimento da doença sem outros efeitos secundários. Um fármaco normal tem um determinado tempo e, sendo um caso especial como é, com as repercussões que tem, naturalmente, se de facto os efeitos que se comprovar se a vacina for boa ou parecer ser muito boa, pode ser que tentem encurtar algumas fases. Embora o comunicado do Ministério da Defesa chinês não indique quando os testes da vacina irão ser realizados em humanos, várias instituições do país anunciaram que o lançamento dos ensaios clínicos deverá ocorrer em abril. Entretanto, a China já está a recrutar pessoas saudáveis que queiram participar nos testes da vacina contra o coronavírus. A Covid-19 já matou mais de 7.000 pessoas em todo o mundo desde o surgimento em dezembro do ano passado em Wuhan, a capital da província de Hubei, na China. Uma boa notícia que pode trazer aqui também um sinal de esperança, Dr. Ricardo. No entanto, sabemos que nunca é nem a curto nem a médio prazo, portanto será a longo prazo. Bom, aquilo que é importante as pessoas perceberem é que há várias empresas e até há um consórcio internacional que foi criado em 2016 com o fim precisamente
de se poder preparar tecnologia para nós podermos fazer vacinas mais rapidamente. Este consórcio conta com a participação de vários países. Infelizmente, Portugal, na altura, decidiu não entrar. Espero que possa entrar, porque é crítico haver este esforço internacional. Se nós conseguirmos encontrar uma vacina que seja eficaz, parece que os chineses estão mais avançados, temos que agora passar para a fase dos ensaios clínicos em seres humanos. É algo que demora longos meses. Depois, vamos supor que a vacina é eficaz e segura. São as duas coisas que nós temos que garantir. Depois temos a fase seguinte, que é a produção, que é desafiante quando se toca a vacinas, porque estamos a falar de vacinas que não é para uma pequena população, é para a população global. E depois distribuição. E depois um fator por cima disso, que é o preço. E, portanto, nós temos aqui várias etapas que terão que ser queimadas. Naturalmente que as etapas dos ensaios clínicos podem eventualmente ser encurtados se os resultados forem muito satisfatórios, mas a questão da segurança é crítica, até porque não podemos correr risco para com a nossa população. E depois a parte da distribuição. Acredito que o apoio da indústria farmacêutica será possível, de facto, acelerar a produção e distribuição, mas depois é preciso garantir, perante uma calamidade global, uma pandemia desta natureza, que a indústria faça um preço que seja comportável, que seja justo e que não haja uma especulação que, infelizmente, muitas vezes é a tentação nestes momentos, mas creio que começa a haver um sentimento global, que tem que haver solidariedade e que se traduz aqui. Do ponto de vista de tempo real, eu não creio que seja realista antes de 2021, meados de 2021, termos uma vacina comercializável e distribuída pelo globo. E relativamente ao medicamento que também hoje a China anunciou que o Japão tinha um medicamento que é utilizado normalmente para combater as gripes e que parecia bastante eficaz, até porque foi testado em 4 casos, salvo erro, em que testaram negativo, que tomaram esse medicamento e que 4 dias depois, assim é que é, 4 dias depois, deram negativo. Pode ter alguma relação? Sim, esse ensaio já é mais interessante, ou seja, são os dois interessantes, mas este... E é mais a curto e médio prazo, não é? Era exatamente isso que eu ia dizer, ou seja, é algo que já podemos esperar no curto prazo, diga-se, nos próximos meses. Este é o Favipiravir, é assim que se chama o fármaco, e é um fármaco utilizado no tratamento da gripe. Foi feito a sua aplicação em um estudo em 340 doentes chineses, de Wuhan de Shenzhen. Exatamente, sim. E estes 340 doentes, de facto, tiveram duas coisas muito interessantes. Foram 300 doentes e foram os 4 dias depois. Estava a fazer confusão com os dias e as pessoas. E aquilo que se verificou foram duas coisas. Uma foi exatamente isso. O curso da doença, em vez de ser em 11 dias, conseguiram a cura em 4 dias. A segunda coisa extraordinária foi conseguirem reduzir o impacto dos problemas pulmonares, simplificando, em 91% dos doentes. Portanto, claramente, num universo de 340 doentes, não é um universo muito grande para um ensaio clínico, mas é um indício de que este fármaco tem um forte potencial. Dizer que há também uma série de outros fármacos que neste momento estão a ser testados em seres humanos, que existiam quer para tratamento de VIH, quer para outras doenças víricas, e que estão a ser testadas, alguns com resultados muito interessantes. A minha expectativa é que até final de abril, mais tardar maio, tenhamos resultados de ensaios clínicos concretos que possam levar a uma aceleração no processo de aprovação por parte da Agência Europeia do Medicamento e rapidamente a produção. Isto é crítico, porque nós, depois do verão, é possível haver uma segunda vaga do coronavírus, do Covid-19, no globo. E nós temos que ter um tratamento, não tendo a vacina, se tivermos um tratamento eficaz, podemos mitigar e evitar grande parte dos impactos. Mas porquê que pode haver essa segunda fase? Não percebi. Porque, tal como acontece na gripe A aconteceu em 2009, continua presente na comunidade. Foi um vírus que se disseminou de tal forma na comunidade e a maioria das pessoas, 80% das pessoas, são saudáveis. Na realidade é um vírus que vai continuar a tentar manter-se presente. É isso que os vírus fazem. Tentam constantemente encontrar hospedeiros para garantir a sua própria sobrevivência. E aquilo que... Era importante ter alguma coisa que o combatesse, efetivamente. Se nós tivermos um tratamento eficaz, diminuímos o risco dos tais 2, 3% que podem morrer e os 5% que podem ter complicações graves. Se tivermos um tratamento eficaz, diminuímos significativamente a morbilidade e a mortalidade. Isso é uma esperança
gigantesca neste momento de combate ao vírus, para o qual nós hoje não temos ferramentas para combater. Doutora Paula, e aqui é importante que tanto seja a vacina como os medicamentos e tudo aquilo que seja produzido a curto e a médio prazo seja acessível a todas as pessoas, até porque é bom que não haja um aproveitamento nesta altura em que estamos todos preocupados e que o problema efetivamente é de todos e não só de alguns. Eu acredito que precisamente porque é um problema de todos, que vai haver alguma tendência a não haver aproveitamento. Porque, de facto, isto acabou por atingir quase todos os países da Europa, quase todos os países do mundo. Estão os países só mais do Sul protegidos, a África com menos casos, ou pelo menos diagnosticados, porque também não sabemos se existe ou não. Calculamos que não pelas informações, mas, de facto, são países muito grandes e, por isso, não é tão fácil controlar. E, por isso, é bom que efetivamente não haja aproveitamento e que surjam os tratamentos, não é? Acho que neste momento isso acho que todos os investigadores que estão a tratar, todos os governos estão empenhados em arranjar uma grande solução e rápida. Já são 5 os casos de doentes curados de Covid-19 em Portugal. Para além da sogra do primeiro curado, há um jovem de Águeda que também já recuperou. O seu caso é um caso de sucesso. O que é que tem a dizer aos portugueses para os tranquilizar? É assim, tenho a dizer que eles tenham calma e que acreditem que isto é apenas uma gripe mais forte com aquilo mais forte com aquilo que costuma ser. É isto que eu tenho a dizer e eles tenham calma que tudo vai ficar bem. Casimiro Sousa, de 50 anos, foi o primeiro português curado em solo nacional. Ficou infectado depois de ter estado em Milão, na Feira do Calçado. Agora já são 5 os casos de recuperação. O mais recente é de uma mulher de 75 anos, sogra de Casimiro Sousa. Esteve internada no Hospital de São João, no Porto, e já teve alta. Os 2 testes realizados deram negativo. Vai completar o tratamento em casa, em Lousada. Recorde-se que este concelho, a parte de Felgueiras, foi um dos mais afetados do país. Ao concelho de Águeda chega agora a primeira recuperação. É um jovem que teve alta esta quarta-feira do Centro Hospitalar Universitário de Coimbra. Regressou a casa, onde vai permanecer em isolamento por mais 14 dias. A Câmara Municipal felicitou o jovem e desejou um restabelecimento total da sua saúde. Há, no entanto, dezenas de pessoas a aguardar resultados laboratoriais, sendo que, até ao momento, todos os casos suspeitos com resultados conhecidos deram negativo na análise. A Câmara de Águeda insiste no apelo para que os cidadãos tenham uma atitude consciente e responsável. A autarquia está a dotar o centro de saúde de todos os equipamentos e recursos para que seja um centro por excelência do tratamento da Covid-19. São para já 5 os curados em Portugal, de entre um universo de centenas de infectados. António Costa admitiu hoje que daqui a 15 dias vamos ter muitos mais infectados e muitas mais mortes associadas ao Covid-19. Mas seguramente daqui a 15 dias, mesmo com o estado de emergência, vamos ter ainda mais pessoas infectadas do que aquelas que temos hoje. Sofreremos seguramente mais falecimentos do que os 2 que já sofremos na nossa comunidade até ao dia de hoje, e que esta pandemia vai ainda continuar a desenvolver-se durante as próximas semanas e durante os próximos meses. Temos aqui a contraposição, a Joana Amaral Dias, por um lado. Curadas, que nos traz de alguma forma aqui alguma esperança de que é possível ultrapassar este vírus, mas depois também temos as palavras de António Costa, que diz que daqui a 2 semanas, era isso mesmo que te ia perguntar, daqui a 2 semanas vai haver mais mortes e também mais todos afetados. Os estudos epidemiológicos e também aquilo que tem sido a evolução nos outros países é isso que indicam, não é? Que estamos longe ainda de ter atingido o pico da curva, por mais que a tentemos achatar ou que a consigamos achatar
achatar, nomeadamente com estas novas medidas do estado de emergência. E, portanto, essa perspectiva é realista. Nós tivemos um aumento de quase 50% de terça para quarta-feira e, portanto, se começarmos a contar às dezenas, vamos às centenas, provavelmente para a semana estamos a contar aos milhares de casos infectados em Portugal e é justamente por isso é que devemos ter cada vez mais cuidado e mais cautela, porque esta é a natural progressão deste vírus que tem, de facto, que tem este poder de contágio muito elevado. Portanto, com isso, com essa consciência, António Costa com certeza também terá que ter a consciência do outro lado de acudir àquilo que é as necessidades do Serviço Nacional de Saúde. Tenho muitas dificuldades em acreditar que sejam 1.200 ventiladores que vão responder aos problemas, ou 3 mil milhões de euros que vão resolver a situação. Parece-me que estamos ainda muito longe, nomeadamente para o Serviço Nacional de Saúde, embora agora com a declaração de estado de emergência possam ser recrutados os serviços dos hospitais privados, possam, e eu acredito que sejam, mas estamos muito longe ainda da resposta que vai ser necessária. Uma mulher de 75 anos, Dr. Ricardo, está incluída no grupo de risco? Sim, sim. Com essa idade, com 75 anos, qualquer pessoa acima dos 50 anos está incluído no grupo de risco. Qualquer pessoa que tenha outra comorbilidade, outra doença, doenças cardíacas, doenças respiratórias, doenças metabólicas como diabetes, doenças reumatológicas, sobretudo doentes como, por exemplo, artrite reumatoide a fazer medicamentos biológicos, todos estes doentes são doentes de risco, para além das grávidas. Ou seja, aquilo que se percebe do vírus, que estamos a aprender. Temos 3 meses de conhecimento do vírus, mas aquilo que se vai aprendendo é claramente qualquer situação que condicione uma diminuição das defesas do sistema imunitário da pessoa coloca em risco. Felizmente, não parece afetar as crianças, nem os jovens, nem os adultos em idade ativa, digamos assim, ou pelo menos abaixo dos 50 anos. Embora ainda existam alguns números de algumas crianças que estão internadas. Não, e era isso que eu ia dizer. Sim. Ou seja, tudo isto que estou a dizer é geral, é genérico. Claro. Assim como dizemos, 80% das pessoas têm sintomas ligeiros, como aquele senhor que falava que para ele foi quase uma gripe. Agora, há 20% em que não é. Em que morrem mesmo, em que podem necessitar de hospitalização e, portanto, felizmente a maioria não, há uma percentagem que vai ter complicações graves. Há aqui uma situação que ainda não é clara, que é os recém-nascidos. De facto, ainda não temos dados para perceber, porque há uma fase dos primeiros 6 meses após o nascimento em que o sistema imunitário não está totalmente maduro e que poderia estar potencialmente em risco na lógica dos idosos, ou seja, por ter o sistema imunitário menos capaz de responder. Não temos ainda registros, mas também pode ser por falta de informação. Relativamente a esta camada idosa, que de facto é um dos principais grupos de risco, Joana, aproveito a tua presença em estúdio para falarmos sobre algo que tem suscitado muitas dúvidas e também um grande sofrimento por parte da população, que é os avós que estão separados dos netos e os netos que estão separados dos avós. Nós lá em casa também temos tido esse problema. E como é que se dá a volta a essa situação? A minha experiência é tentar mitigar com videochamadas. Hoje em dia a tecnologia ajuda bastante. Também durante o dia fazer, ainda hoje fiz, com eles lá em casa, uns desenhos para os avós e não sei o quê. Amanhã é dia do pai, não é assim? É verdade. É um dia especial, que também os avós, homens, pais, também gostam de receber essa atenção, portanto também estão incluídos nesse lote. E, enfim, para aqueles que não usam as tecnologias, como eu dizia aqui no outro dia, eu acho que mesmo passar pelo prédio, pela porta, tocar no intercomunicador, falar à distância, pela janela, antigamente falava-se muito à janela, não é? Ou outras formas, sei lá, até à porta de casa, do apartamento, com a porta fechada, não é? Sabendo que a outra pessoa está ali do lado, vale tudo. Só não vale é quebrar a regra do isolamento social. Temos que ser imaginativos e criativos, agora não deixar de estabelecer contactos, porque de facto esse definhamento, a pessoa fica a sentir-se sozinha, abandonada, esquecida, não contribui nada para o sistema imunitário. Hoje sabe-se que o sistema imunitário, como aliás tudo no ser humano, é um compósito, portanto tem várias dimensões. O bem-estar psicológico, a robustez psicológica contribui também para o sistema imunitário. Portanto, a pessoa sentir-se
deprimida, isolada, não favorecem nada o combate a esta doença, certamente. A nada, não favorecem nada, mas também neste caso. Há muitos avós que não têm muito à sua disposição meios ou tecnologias, ou que não sejam adeptas das novas tecnologias, que estão a sofrer muito pelo facto de não verem os netos. Claro. Há chamadas, há bocado não disse, mas agora se vamos só pelas novas tecnologias, na verdade ainda há a velha chamada telefónica. Sim. Que... Só ouvir a voz. Sim, ouvir a voz, que já, enfim, não resolve tudo, não lá está, nada pode substituir a presença física, ou olhos nos olhos, mão na mão, é verdade, isso é insubstituível. Nós somos animais gregários, de grupo, de contacto, do pele a pele, mas nesta altura temos que nos proteger. Portanto, mas não seja, para quem tem os avós mais longe, noutro ponto do país, a chamada telefónica também pode ser uma arma. Neste caso, o que se tenta fazer é, Dr. Ricardo, que não haja um afastamento total e que, efetivamente, o combate a este vírus não potencie outras doenças, como estava aqui a Joana Amaral Dias a referir. Tem sido utilizado muito o termo de guerra associado àquilo que nós estamos a viver. Sendo diferente de uma guerra, não deixa de ter algumas características semelhantes, e algumas delas passam precisamente pelo afastamento dos entes queridos, não é? E, nesse sentido, estamos a viver um período que vai precisar de respostas do ponto de vista dos profissionais de saúde, particularmente da saúde mental, psicólogos, psiquiatras. Vai ser fundamental, no decorrer deste processo, que hajam respostas a esse nível, porque eu creio que vai ser muito difícil. Aquilo que descreveu sobre o afastamento dos avós, dos padrinhos, dos tios, este afastamento claramente pode dificultar ainda mais um momento já difícil pelo stress que estamos a viver no dia-a-dia, pela situação em si, pelo facto de estarmos todos confinados nas nossas casas, pela incerteza absoluta do futuro, pelas dificuldades económicas, sociais que se antevêem, pessoas que, como vimos hoje, há uma série de promessas que foram aqui faladas até para a economia, mas também para as pessoas, do ponto de vista do seu rendimento pessoal, mas que ainda não perceberam na prática como é que isso se vai traduzir, e tudo isto é gerador de enorme ansiedade que eu espero que nós consigamos, enquanto sociedade, ir resolvendo e que as pessoas consigam manter um nível mínimo possível, tendo em conta a circunstância da ansiedade. E até para isso, doutora Paula, é preciso haver dinheiro e apoio, não é? É. E é precisamente um dos problemas que eu acho que também vai afetar as pessoas psicologicamente. Os idosos, talvez aqui, ao contrário do que é costume, vão estar mais protegidos porque têm pensões à partida, não vão deixar de as ter. E essa é uma parte agora positiva, atendendo a que já têm todas as outras consequências, o estarem num fator de risco, o estarem isolados, tudo isso, pelo menos a parte financeira estará assegurada. Mas faltarão muitas outras situações de conforto. E nesse caso, Joana Amaral Dias, é preciso apoiá-los acima de tudo? Claro que sim. Deixe-me sublinhar que, efetivamente, o conforto e o bem-estar psicológico não são indissociáveis da realidade, nem do bem-estar material, não é? Portanto, estas duas coisas estão interligadas, até, nomeadamente, as condições objetivas para oferecer esse mesmo apoio psicológico. Porque se as pessoas não tiverem dinheiro para fazer chamadas telefónicas, se não tiverem dinheiro para pagar a internet ou o que for, até isso fica comprometido, não é? Portanto, as duas coisas estão interligadas. Por mais acompanhado que se sinta, por exemplo, um idoso, nesta altura, a sua ansiedade por ver os seus rendimentos ameaçados, ou por ver as provisões da sua família desfalcadas, não é possível declamatar a não ser exatamente dessa maneira, respondendo materialmente. Portanto, estas duas coisas estão muito ligadas, interligadas, e é preciso ir acudindo a uma, mas sem deixar de ver a outra, com certeza. Muito bem. Joana Amaral Dias, doutora Paula Franco e também doutora Ricardo Batista Leite, muito obrigada aos três pela vossa ajuda na condução do Rua Segura. Fica por aqui o Rua Segura. Boa noite. Este programa tem o